Fala galera do Me Salva, vou mostrar para vocês agora então a resposta do desafio aí do general, né? Lembrando então qual era o nosso desafio. A gente sabia que esse general, ele tinha N soldados, mais de 600, menos de 1.200. E ele queria organizar os soldados em fila, de modo que a fila seguinte sempre tivesse um soldado a mais que a fila anterior. Mas ele não conseguiu, e a gente queria encontrar qual que era esse N, qual que era o número de soldados que ele tinha, visto que ele não conseguiu organizar dessa maneira. Vou mostrar então para vocês como é que a gente faz para encontrar esse valor. Vamos começar supondo, olha só, que o número de soldados que o general tinha era ímpar. E daí eu vou mostrar que ele não pode ser ímpar. Se for ímpar, vai dar para organizar daquela maneira. Por quê? Olha só, se ele for ímpar, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse número e dividir por 2. Se a gente dividir por 2, sempre vai sobrar 1. E daí a gente bota o 1 na fila seguinte, né? Por exemplo, se eu tiver um número 3, eu pego o 3 e divido em duas metades. Então, 1 e 1. E aí sobrou 1. Eu boto o 1 que sobrou na fila seguinte. Com os 5, ó, mesma coisa, né? Eu divido em 2, vão ficar duas pilhas de 2. E vai sobrar 1 de resto, que eu boto na segunda fila. E assim por diante, né? Vamos fazer aqui com o 7 também, para ficar bem claro. O 7 eu vou dividir em duas de 3. E aí vou botar o 1 que sobrou para fechar o 7 na segunda fila. Então, se for ímpar, vai sempre ser possível dividir em duas filas ou mais filas, de modo que a fila seguinte sempre tenha uma tropa a mais que a fila anterior. Então, aqui com o número ímpar, é possível fazer isso. Agora, vamos dar uma olhada nos números pares, né? Vamos ver se o número de soldados for par. Para isso, eu vou analisar uns números pares entre 2 e 16, tá? 2 e 16. Vocês devem estar se perguntando, mas ele tinha 600 tropas, por que tu está analisando os números entre 2 e 16? Vocês já vão entender. A gente vai fazer isso aqui para justificar um teorema, e com esse teorema vai ser assim, ó, uma barbada de resolver o problema. Depois de visto o teorema, o problema vai estar matado a pau, tá? Então vamos ver aqui, ó, os números pares entre 2 e 16. O que vai acontecer? Se eu tiver 2 soldados, vai ser impossível dividir eles em duas filas, de modo que uma fila tenha um a mais que a outra, né? Eu vou ter sempre 1 e 1, ou eu vou ter 2 soldados numa fila só, então não vai dar certo. Olha só, qual é o próximo número par? O próximo número vai ser o 4, tá? Com o 4, também não vai ser possível. O que eu posso fazer? Eu posso botar 1 na primeira fila, posso botar 2 na segunda fila, e aí o que me sobra para fechar o 4? Só sobra 1. Então, não deu certo. Posso tentar também começando botando 2 na primeira fila, aí eu só vou ter mais 2 para botar na segunda fila. Posso tentar fazer de algumas outras maneiras, mas nunca vai dar certo. Com 4 também não é possível. Então, notem bem, ó, com 2 não foi possível e com 4 também não foi possível. Vamos para o próximo número par ali, né? O 6. Então, vamos dar uma olhada aí para o 6, se vai dar para organizar assim ou não vai dar. Então, se eu tiver 6 tropas, eu posso fazer o quê? Olha só, eu posso dividir em 3 filas de 2, olha só. Então, 1, 2, 3. Tenho 3 filas de 2, tenho 6 soldados. E daí o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse primeiro um soldado da primeira fila e vou botar na última fila. Então, olha só, eu cortei aqui esse soldado e botei ele na última fila. Então, eu fiquei com 1, 2, 1, 2, 3. Então, com 6, foi possível organizar dessa maneira. Depois do 6, quem que vem? Vai vir o 8, tá? Com o 8, também não vai ser possível, assim como não era possível com o 2, nem com o 4. Com o 8, também não vai ser possível. Olha só, o que a gente pode tentar fazer? A gente pode tentar fazer 4 filas com 2 soldados, tá? E aí, eu posso tentar, sei lá, tirar esse primeiro daqui e botar na última. Tá, muito bem. Aí, até agora, parece tudo muito bem. Mas essas duas filas aqui têm o mesmo número de soldados e não tem o que eu fazer para dar um jeito nisso aí. E a gente pode tentar fazer de várias outras maneiras e também com o 8 nunca vai dar certo. Então, vão notando aí os números que não tá dando certo. Ó, o 2, o 4 e o 8, né? Com o 6 deu certo. Vamos tentar aqui, ó, mais um número agora, o par. O 10, né? O próximo depois do 8 vai ser o 10. Então, vamos ver com o 10 se vai dar certo. Então, a gente tem aqui o 10, que eu posso fazer? Eu posso dividir eles em 5 filas de 2. Então, eu boto 2 na primeira, 2 na segunda, 2 na terceira, 2 na quarta e 2 aqui na quinta fila. E aí, o que eu vou fazer agora para organizar esses soldados? Olha só,
eu vou tirar esse primeiro um soldado aqui da primeira fila e vou botar lá na última, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar também um soldado da segunda fila e vou botar lá na última também. E agora, por último, para organizar, eu vou tirar mais um soldado da primeira fila e vou botar na penúltima. E aí, olha só, deu bem certinho, ó. A primeira fila aqui tem 1, a segunda tem 2, a terceira tem 3 e a quarta fila tem 4, tá? E aí, fechou os 10. Então, com 10 também foi possível, né? Então, vamos ver aí o próximo número, com 12, para ver se vai dar. Olha só. Vamos ver com 12. Com 12 soldados, eu vou fazer 3 filas de 4, tá? Então, na primeira aqui eu vou ter 4 soldados, na segunda também vou ter 4 e na terceira eu também vou ter 4. Aí, é bem fácil ver como é que eu vou ajeitar isso aqui, né? É só eu tirar um soldado da primeira fila e botar na última. Então, vou tirar esse soldado daqui e vou botar na última fila. E aí, ajeitou já bem certinho, 3, 4 e 5. E aí, fechou o 12. Então, com 12 também foi possível. Vamos ver agora, ó, com o 14 se vai dar certo essa organização, tá? Então, eu tenho aqui o 14. Como é que eu vou fazer para organizar isso aqui em filas? Eu posso dividir em 7 filas de 2, ó. Então, eu vou ter 2 na primeira, 2 na segunda, 2 na terceira, 2 na quarta, 2 na quinta e 2 na sexta e 2 na sétima, né, para fechar o 14. E aí, como é que eu vou organizar isso aí? Eu vou primeiro tirar os 2 soldados da primeira fila e botar lá na última, tá? Então, aqui na última eu tenho 4, beleza. Agora, vou tirar um soldado da segunda fila e botar na penúltima. Até agora aqui, ó, tá tudo certo, só que a gente tem 3 filas aqui no meio que tem o mesmo número de soldados. Então, vamos tirar aqui, ó, mais um soldado da segunda fila, botar nessa aqui, né, na antepenúltima, tá? E aí agora, olha só, o que eu vou ter que fazer? Eu vou tirar um soldado aqui da terceira fila, vou botar na última, vou tirar mais um soldado aqui da terceira fila, vou botar na penúltima e olha só, deu bem certinho aqui, ó. Na primeira fila nova aqui eu vou ter 2, na segunda 3, na terceira 4 e na última aqui, ó, eu vou ter 5 soldados. Então, o 14 aqui, ó, também foi possível organizar dessa maneira, né? De modo que a fila seguinte sempre tenha um a mais que a fila anterior. E aí, por último, a gente vai olhar o 16, tá? Então, o 16, eu já vou dizer para vocês que não é possível, não vai ser possível organizar dessa maneira. A gente nunca vai conseguir organizar os soldados, de modo que a fila seguinte sempre tenha um a mais que a fila anterior. Então, olha só, dos números que a gente testou, quais que não deram certo? Não deu certo o 2, não deu certo o 4, o 8 e o 16. O que esses números têm em comum? O 2, o 4, o 8 e o 16. Eles têm em comum que todos são potências de 2, ó. Então, todos são potências de 2. Isso aí não é só uma coincidência, eles não deram certo por coincidência, eles não deram certo porque eles são potências de 2. E é isso aí que eu vou mostrar para vocês nesse teorema que vai nos resolver o problema. Olha só, a gente tem um teorema que diz assim, um número natural, ele sempre pode ser escrito como uma soma de números naturais consecutivos, né? Por exemplo, o 3, a gente pode escrever como 2 mais 1, então a gente pode dividir em 2 filas daquela maneira que a gente queria, né? Ou o 5 pode ser 4, o 5 pode ser 3 mais 2, né? 2 números consecutivos. Ele só não vai poder ser escrito dessa maneira se ele for uma potência de 2, olha só. Ele pode ser escrito como uma soma de números naturais consecutivos, se e só se ele não for uma potência de 2. Então, se ele for uma potência de 2, eu não vou conseguir escrever como uma soma de 2 números naturais consecutivos. E agora, então, o que a gente tem que fazer para resolver o problema, para achar o número de soldados? A gente tem que achar uma potência de 2 entre 600 e 1.200. E aí, só tem uma potência de 2 entre esses dois números, que é o 1.200.
1024. Então, esse aí é o número de soldados que o general tinha. Ele tinha 1024 soldados, né? É a única potência de 2 que tem entre 600 e 1200. Então, só se ele tivesse 1024 soldados, ele nunca ia conseguir organizar eles de modo que a fila seguinte sempre tivesse um a mais que a fila anterior. E a gente conseguiu, então, resolver o desafio aí, ó, graças a esse maravilhoso teorema, né? Que diz que um número natural ele pode ser escrito como a soma de dois naturais consecutivos só se ele não for uma potência de 2. Então, ele é uma potência de 2, ele não pode ser escrito dessa maneira. E a gente conseguiu descobrir que o nosso general tinha 1024 soldados. Então, esse foi o nosso desafio, descobrimos aí o número de soldados do general. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Grande abraço!